Quadra de tênis. A construção de quadras de tênis começa com a instalação da fundação. Essa é uma etapa muito importante, pois a qualidade da base determina a duração de uso dela. Primeiro, um trabalho de escavação é realizado na área, cuja profundidade geralmente não excede 60 centímetros. Então é aplicada uma camada de cal hidratado, ou outro reagente fungicida, pois essa substância química que impede a germinação da vegetação. A camada seguinte é um material impermeável e uma cobertura de areia com uma espessura de cerca de 10 centímetros. Em seguida, o concreto é despejado sobre a areia. A superfície da quadra é preliminarmente reforçada. Para que a quadra de tênis seja de alta qualidade, o concreto é despejado sem interrupção em um único ciclo. Isso elimina a presença de imperfeições na superfície. Antes que o concreto da superfície seque, ele é nivelado através de uma tecnologia de nivelamento a laser, que acelera muito todo o processo. Equipamentos especiais usam construtores e sensores de superfície a laser para permitir que o construtor produza uma quadra perfeitamente plana. É para que a quadra deve ter uma leve inclinação. Isso permitirá que a água da chuva não se acumule em poças. Após o processo de secagem, que demora cerca de um mês, a superfície é polida. Então, depois, uma cobertura de 2 a 4 milímetros de primer é aplicada. A última etapa da construção é a colocação do revestimento artificial. Isso pode ser grama, ou, como no caso em que está sendo mostrado, um material especial chamado hardware, que é uma composição acrílico à base da água. Essa tinta é geralmente aplicada várias vezes de 3 a 12 camadas, sendo que cada uma delas pode ter uma função própria específica. A grama artificial é a cobertura mais conhecida nos campos de futebol modernos. As suas vantagens incluem uma superfície impecável e perfeitamente plana. O gramado não amassa ao ser pisado, e nem precisa ser regado. A grama artificial de alta qualidade, como a que está sendo apresentada no vídeo, não parece com plástico. Externamente quase não dá para diferir da verdadeira. Plásticos polipropileno ou polietileno são usados como matéria-prima para fazer a grama artificial. Já as fibras são feitas com esse material, que é processado por uma máquina extrusora. Na forma original, o gramado parece com um rolo enorme. Máquinas de terceiros especiais fazem mastros de fibras, e depois os tecem juntos para criar um tapete grande, para tornar o gramado forte e resistente. Uma base de látex é aplicada no lado interno do revestimento. Depois que a grama artificial secou e passou pelo teste de qualidade, ela é enrolada em rolos, que são então levados para os estádios e campos, onde o gramado será colocado. Neste caso, será um campo de futebol. Um rolo desses pode chegar a pesar até toneladas, e é por isso que ele é transportado e desenrolado por máquinas especializadas nesse serviço. As camadas precisam ser espalhadas e niveladas manualmente, para que as junções entre os tapetes de gramado fiquem perfeitamente unidas. É utilizada uma cola especial, aplicada sob pressão. As marcações do campo são feitas exatamente do mesmo tipo de grama artificial, só que com fibras brancas. Para isso, o gramado verde deve ser cortado, e em seguida preenchido com cola e com as tintas de marcações. O passo final é a escovação da grama, e a aplicação de materiais de aterro, como areia e grânulos de plástico. Esses procedimentos aumentam a estabilidade e resistência ao desgaste e rigidez do campo. Quadra de basquete. Existem vários materiais disponíveis para a construção de quadras de basquete. No entanto, o piso paquê é a melhor opção, pois é feito de madeira nobre e ecológica. Além de possuir a mais alta qualidade, a produção e instalação certas dão à quadra de basquete de 60 a 70 anos de utilização. O material é levado aos estádios em forma de placas separadas, e não é uma tarefa fácil juntá-las, já que esse tipo de madeira é um material bastante frágil, e encaixá-las de forma descuidada pode acabar danificando o paquê. Ferramentas como marreta, unidade de martelamento, pino de tração e martelo são usados para a instalação. De cada painel tem encaixes nos 4 lados. Todas estas ferramentas são necessárias para inserir um encaixe no outro, e em seguida combiná-lo, para que as placas se fixem de maneira mais firme possível. Pelo fato da madeira ser um material muito rígido, a estrutura deve ser um pouco mais flexível, e é exatamente por isso que o paquê é colocado sobre uma base elástica, ou em um sistema de vigas e juntas de borracha, às vezes para deixar a superfície mais lisa. Após a instalação estar concluída, o piso é polido. O próximo passo
é uma medida obrigatória, feita para aumentar a durabilidade e a estética da quadra de basquete. Trata-se de um revestimento de madeira com verniz e óleos especiais, aplicados em várias camadas. Após a secagem do verniz, se necessário, desenhos e marcação são inseridos. Pista de gelo. Nem sempre as pistas de hóquei no gelo, ou de patinação artística, são instaladas em quadras especialmente projetadas para isso. Às vezes, como no caso que está sendo mostrado agora, o trabalho é feito em estádios grandes e incomuns. A primeira etapa antes do início da construção da pista é cobrir o chão com uma enorme folha de plástico, que é necessária para o isolamento. A camada seguinte são os tubos de plástico que são trazidos para o local em forma de um rolo. Especificamente neste caso, 53 km de tubos são usados para essa construção, que devem ser enchidos com anticongelante. Este é um líquido especial que pode se tornar realmente muito gelado, mas não se transformar em gelo. Depois, um dispositivo potente para resfriamento de líquido reduz a temperatura do anticongelante abaixo de 0 graus Celsius em apenas 5 segundos. Depois disso, a pista acaba se transformando em um enorme refrigerador. Aliás, essa tecnologia também é usada em refrigerador domésticos. Em seguida, eles começam a criar o gelo. E para isso, é necessário encher todo o local com água. Neste caso, foram necessários 50.000 litros de água. Repare que os condutores não despejam imediatamente todo esse volume de água no local. Para evitar que bolhas de ar fiquem no gelo, a água deve ser colocada em camadas finas. Depois resta esperar até que congele. Uma pista de gelo pré-fabricada geralmente consiste de pelo menos 30 camadas de gelo. Nas camadas finais de água, é preciso pintar a pista de branco, para cobrir a cor rosa dos tubos anticongelante. As marcações são colocadas ainda durante a formação da pista, e depois sobre as camadas, são aplicados mais 2 centímetros de gelo. Quadra de vôlei. Existe uma variedade imensa de vôlei. Por exemplo, esse esporte pode ser jogado tanto nas quadras, como na areia e na neve. Já o vôlei clássico é aquele em que os participantes competem em quadros especialmente planejadas. O vídeo mostra a montagem acelerada de uma quadra de voleibol, bem como as arquibancadas do estádio. Esteiras de borrachas são colocadas sobre uma base de concreto ou madeira. Em seguida, elas são encaixadas, e uma camada de poliuretano é aplicada no topo. A única coisa que resta fazer a seguir é envernizar a superfície. Muitas vezes madeiras, plásticos e misturas especiais também são usados como revestimento final. Também gostaríamos de falar sobre as quadras de vôlei de praia. Como você já deve ter percebido, uma areia especial é usada para isso. Ela é cuidadosamente peneirada, de modo que não reste nenhuma pedrinha ou concha em todo o material. A cobertura de areia correta para uma quadra de vôlei consiste de 96% de quartzo, sendo que o tamanho do grão de areia não deve exceder 2 mm. Tiras de borrachas normalmente são utilizadas para limitar a área da quadra. Este é um material macio e elástico que não vai prejudicar o jogador. Reparem que os postes da rede são instalados antes que o local seja preenchido com areia. Isso acaba dando mais estabilidade aos pilares. Ei, se você não faz parte desse canal ainda, corra, se inscreva, compartilhe, ative o sininho para não perder nenhuma novidade.